Olá e sejam muito bem-vindos à nossa 14ª aula do curso de AutoCAD Civil 3D. Meu nome é Rian Miranda e hoje faremos o cálculo dos volumes de terraplenagem do nosso projeto. Então, de volta ao nosso arquivo no AutoCAD Civil 3D, vamos agora realizar os cálculos dos volumes de terraplenagem associados ao nosso projeto. Para isso, vamos vir até o menu Ribbon, na aba Analyze, aqui em cima, vamos clicar. E na sequência, vamos até a seção Volumes and Materials e vamos selecionar a ferramenta Compute Materials por meio desse ícone aqui em cima. Vamos clicar então sobre ele e será então aberta essa janela de seleção do Sample Line Group, que são aquelas linhas de amostra que nós construímos anteriormente. Então, nessa janela, em Select Alignment, nós vamos selecionar o nosso alinhamento horizontal. E em Select Sample Line Group, vamos selecionar o grupo de sample lines das seções transversais que nós construímos na nossa última aula. Então vamos selecionar e vamos dar um OK. Será aberta então a janela Compute Materials. Nessa janela, nós devemos definir as superfícies a partir das quais nós vamos calcular os volumes de terraplenagem. Para isso, nós devemos definir os valores dos campos EG, que significa Existing Ground, ou seja, seria o terreno natural do nosso projeto, e o campo Datum, que é o datum do nosso projeto, ou seja, é o leito da nossa rodovia. Então, para definir esses campos, nós vamos primeiramente em EG e vamos selecionar a superfície terreno natural. E em Datum, vamos selecionar a superfície corredor-superfície, datum do corredor. Manteremos os campos corte, reaterro, superfície base, superfície comparação e corridor shapes com os valores indeterminados, ou seja, sem nenhuma superfície associada a eles. Então, dessa maneira, sempre que a nossa superfície do datum do corredor estiver abaixo da superfície do terreno natural, o AutoCAD Civil 3D vai identificar essa região como uma região de corte e vai calcular o volume associado a esse corte. Já quando a superfície de datum do nosso corredor estiver acima do terreno natural, ele vai considerar que essa região é uma região de aterro e também vai calcular os volumes associados a esse aterro. E a forma como o AutoCAD Civil 3D realiza esses cálculos pode ser determinada aqui em cima, em Volume Calculation Method. Perceba que nós temos três formas de cálculo, que são o método das áreas médias, o método prismoidal e o método Composite Volume. Vamos selecionar então o método das áreas médias. E através desse método, o que o AutoCAD Civil 3D vai fazer é, em cada estaca, ele vai calcular as áreas de corte e de aterro da seção transversal. Ele vai subtrair as áreas de aterro das áreas de corte e vai calcular a área total daquela seção transversal. Na sequência, ele vai tirar a média das áreas entre duas seções transversais consecutivas e multiplicar pela distância entre essas duas seções transversais, que em geral será uma distância de 20 metros, já que o nosso estaqueamento segue o padrão brasileiro. E dessa maneira será obtido então o volume de terraplenagem entre duas estacas consecutivas. E esse método é aplicado para todas as estacas do nosso projeto. Então ele vai fazer isso desde a estaca inicial até a estaca final. Beleza? Então agora nós vamos clicar em OK. Vamos clicar em OK novamente. E perceba que aqui embaixo ele já está realizando o cálculo do volume de materiais de terraplenagem que vão ser necessários no nosso projeto. E pronto! Agora o AutoCAD Civil 3D já calculou o volume de terraplenagem demandado pelo nosso projeto. Então, para a gente verificar esses resultados, a primeira maneira possível é vindo aqui no menu Ribbon, na seção Volumes and Materials, e selecionando a ferramenta Total Volume Table.
Então vamos clicar sobre ela e será aberta então a janela Create Total Volume Table. Então nessa janela, em Table Style, nós vamos manter o estilo volume total. Vamos manter também selecionado o alinhamento horizontal e o grupo de sample lines das seções que nós produzimos na nossa última aula. E vamos selecionar também em Select Material List a lista de material 01, que é justamente a nossa lista de terraplenagem. E na sequência vamos clicar em OK. Então agora devemos selecionar um local dentro da nossa área de trabalho para posicionarmos a nossa tabela de terraplenagem. Então eu vou clicar aqui e pronto. Agora nós já temos uma tabela com os volumes de terraplenagem associados ao nosso projeto. Se nos aproximarmos dela, nós podemos verificar que essa tabela apresenta ao todo 8 colunas, sendo que a primeira delas aponta a estaca do nosso projeto, a segunda, a área de corte na estaca analisada, a terceira, a área de aterro, a quarta, o volume de corte, a quinta, o volume de aterro, a sexta, o volume de corte acumulado, a sétima, o volume de aterro acumulado, e a oitava, o volume líquido, que é igual ao volume de corte menos o volume de aterro observado na estaca em análise. Então, se nós observarmos o volume líquido do projeto na última estaca, lá embaixo, a gente vai perceber que o nosso projeto teve no final um volume líquido de 23.993,79 metros cúbicos. E isso nos indica que nós tivemos uma sobra de material. Nós tivemos mais cortes do que aterros no nosso projeto. Então essa é a primeira forma de representação dos volumes de terraplenagem. Outra forma interessante é nós apresentarmos tabelas individuais em cada uma das pranchas das seções transversais do nosso projeto, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente deve se aproximar de uma das pranchas. A gente deve selecionar esse grid. E no nosso menu Ribbon será apresentada a seção Modify View. Nessa seção, a gente pode selecionar a ferramenta View Group Properties. Vamos clicar então sobre ela. E será aberta então a janela Section View Group Properties. E nessa janela, a gente pode vir aqui nessa coluna Change Volume Tables. E na primeira linha, nós podemos clicar nesse botão de reticências. Será aberta então a janela Change Volume Tables, que é justamente a janela que nós vamos utilizar para configurar as nossas tabelas de terraplenagem, tá? Então, para realizar essa configuração, nós vamos selecionar primeiramente em Select Table Style o estilo Seção 200, vamos adicionar, vamos clicar em OK, e ele vai apresentar tanto os volumes de corte quanto os volumes de aterro. Então, OK. Na sequência, nós vamos definir a posição dessa tabela dentro da prancha das seções transversais, tá? Então, a primeira configuração que nós vamos determinar é o Section View Anchor. Nós vamos selecionar Middle Left. Em Table Anchor, nós vamos manter a opção atual, o Top Left. E nos Offsets, nós vamos manter o offset de x igual a 0. E nós vamos utilizar um offset em y igual a 15. Ok? Vamos então aplicar. Vamos dar um OK. Na sequência, novamente, OK. E agora a gente já consegue observar a representação dessa tabela
no canto superior esquerdo da nossa prancha de seção transversal. Então, nela, a gente percebe que para a estaca número 0, nós temos no corte uma área de 27,01 metros quadrados. E como nós ainda não temos uma segunda estaca para calcular a área média, o volume de corte nessa estaca ainda é igual a zero. A gente só passa a ter volumes de corte e aterro a partir da segunda estaca do nosso projeto. Então vamos lá na segunda estaca. Opa, olha só, aqui tem uma coisa interessante. A gente consegue perceber que algumas tabelas estão caindo fora da prancha, tá vendo? Então, para a gente resolver esse problema, é só fazer o seguinte. A gente pode vir novamente aqui no grid, tá? Selecionar. Vamos clicar com o botão direito e vamos clicar em Update Section View Layout. Vamos aguardar o processamento do Civil 3D. E agora, a gente já consegue observar as tabelas localizadas corretamente no canto superior esquerdo das pranchas. Então, se a gente vier aqui na nossa segunda prancha, que é a prancha da estaca 1, a gente pode observar que nela a nossa tabela está indicando que a área de corte é igual a 33,39 metros quadrados e a área de aterro é igual a zero. Então, se a gente pegar a nossa área da estaca 0, fizer a média com a área da estaca 1, a gente tem um volume de corte de 603,93 metros cúbicos. E o volume acumulado nessa estaca vai ser justamente 603,93. Então, para todas as estacas do nosso projeto e para todas as pranchas das seções transversais, a gente vai ter a representação desses volumes de terraplenagem, tá? E se a gente for novamente lá na nossa última prancha, a gente vai ver justamente um volume de corte acumulado igual a 31.924,95 e um volume de aterro igual a 7.931,16. Então, se a gente fizer o volume de corte acumulado menos o volume de aterro acumulado, nós vamos ter justamente o valor do saldo que nós observamos na nossa primeira tabela, que era de 23.993 metros cúbicos. E, por fim, a última forma de representarmos as tabelas de terraplenagem é por meio de um arquivo XML, que seria um relatório de terraplenagem. Então, para a gente gerar esse relatório, basta a gente vir no menu Ribbon, na seção Volumes and Materials, e selecionar a ferramenta Volume Report, que é esse íconezinho aqui em cima. Então, vamos clicar sobre ele. Em Select Alignment, vamos selecionar o alinhamento horizontal. Perceba que é sempre o mesmo processo, né? O alinhamento horizontal, as seções transversais, que nós criamos na nossa última aula, a lista de material 01, que é a lista de material de terraplenagem, e em Select a Style Sheet, vamos clicar nesse botão, essa pastinha aqui na direita, e vamos selecionar a opção Terraplenagem. Vamos clicar em Open, e na sequência vamos clicar em OK. Em geral, ele abre o browser do Internet Explorer para apresentar esses resultados. Então, vamos clicar aqui primeiramente em Yes e novamente Yes. E pronto. Agora a gente consegue observar novamente aquela primeira tabela que nós geramos no AutoCAD Civil 3D, mas agora no formato XML, tá? Então perceba que são os mesmos valores na nossa estaca número 1. A gente vai ter um saldo de volume de terraplenagem igual a 603,93 metros cúbicos. E lá na nossa última estaca, a gente vai ter o valor de 23.993 metros cúbicos, tá? E a gente pode pegar esse arquivo XML e pode salvar ele como um PDF, por exemplo, ou até mesmo imprimir esse relatório, tá?
Então, pessoal, pela aula de hoje é isso. Vocês acabam de aprender como realizar os cálculos de terraplenagem no Civil 3D e como apresentar o resultado desses cálculos de 3 maneiras distintas. Então, nós utilizamos uma tabela de volumes de terraplenagem dentro do AutoCAD Civil 3D. Nós utilizamos tabelas individuais de terraplenagem para cada prancha de seção transversal e nós também apresentamos o relatório de volumes por meio de um arquivo XML, ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e na próxima aula nós vamos ver como utilizar esses volumes de terraplenagem para montar o nosso diagrama de Bruckner. Então, novamente, eu agradeço pela atenção e nos vemos no nosso próximo vídeo. Muito obrigado!